Com certeza, um dos maiores desafios de aprendizado, em especial para adultos, imagino que seja pelo menos top 3 necessidades e que devem existir vários métodos, cursos pagos sobre o assunto, é o desafio de aprender um idioma que você não é nativo. E comigo também não é diferente. Durante até a minha vida corporativa, por ter vivido em muitas multinacionais, conseguia desenrolar um pouco alguns idiomas, inglês, espanhol, mas na hora do vamos ver, principalmente quando você perde a prática, a hora de tornar fluente, conversar mesmo, é aí o momento que você acaba se enrolando. E nesse vídeo eu pretendo dividir com você um método que eu uso, um passo a passo, para que quando precisar colocar a prova e quiser praticar e elevar o nível no aprendizado de qualquer idioma que você queira, independente também da fase que você está nesse momento da sua vida, do tanto que você sabe ou não, eu vou te passar aqui esse passo a passo que eu acredito que possa ser útil para você, independente da fase que você está, porque ele é adaptável. Aí durante o processo que eu vou utilizar a IA, sem gastar um centavo, né, 100% gratuito, você consegue fazer por aí também, eu vou dividindo essas dicas de como você pode adaptar esses scripts que eu vou montando aqui para a sua realidade. Lembrando que não é uma mágica, né? O que eu vou tentar fazer por aqui, baseado na minha experiência, da forma que eu acabei aproveitando melhor o uso focado na inteligência artificial, mas em contrapartida disso, vai ter uma grande fase de estudos e prática, que é nesse momento que você de fato vai aprender. Então vamos lá, agora aqui na minha tela, vou passar para vocês toda a estrutura que eu monto por aqui, quando eu preciso ir atrás de alguma situação específica aonde eu tenha que usar outros idiomas que eu não domino, não sou fluente. E dessa vez eu vou dar um exemplo prático, já que em breve eu vou fazer uma viagem para a Argentina e quero fazer uma boa revisão de estudos para me preparar melhor durante essa viagem, que eu consiga já aproveitar e praticar mais interações. E para isso é necessário também adquirir um vocabulário específico para o dia a dia, e é nesse cenário que eu vou utilizar o ChatGPT e outras ferramentas que vou passar aqui mais para frente para otimizar e conseguir atingir a minha meta de estudos em aprendizado de outro idioma. O primeiro passo vai ser, você pode até escrever por aí, se achar melhor documentar, porque você vai usar essa informação mais para frente, que é mapear exatamente qual vai ser a necessidade do uso do seu idioma. Eu dei o meu exemplo de viagem, mas pode ser também para alguma reunião no trabalho, por exemplo. Aí, se caso for para motivos profissionais, para uma entrevista de emprego, faça essa anotação. Anote aí que você vai fazer a entrevista, o seu nível atual é X, você quer comprovar o nível que você tem hoje em dia do idioma que vai ser a entrevista, no caso inglês nesse exemplo. Faça essa escrita, documente o porquê você precisa disso. Eu vou fazer por aqui no meu exemplo da viagem. Vou fazer a anotação aqui, pegar um bloco de notas rapidinho. Então, no meu caso nosso idioma, né? Aprender a falar espanhol. Quero me comunicar melhor. Vou viajar para Buenos Aires e quero me comunicar em espanhol durante a minha viagem. Deixar claro que vou viajar a turismo. Basicamente, irei conhecer museus, pontos turísticos, visitar restaurantes, mercados e andar bastante pelas ruas. Beleza. Vai ser basicamente esse é o texto. É importante você dar o contexto para as próximas etapas que eu vou ir falando para vocês. Agora, vamos fazer a primeira interação com o ChatGPT. Você vai pegar esse texto aqui, mas antes você vai definir você na sua IA de preferência, pode ser ChatGPT, eu tô colocando aqui através do Gemini, fica aí a seu critério, ou até mesmo pode testar as duas, ver se tem uma correlação futura, que é pedir para a IA gerar as principais frases e expressões que serão úteis para o seu uso. Aí você vai explicar exatamente a intenção do seu uso. Eu vou colocar essa mesma informação lá no ChatGPT. Preciso aprender a falar espanhol. Viajar, turismo. Agora você vai pedir. Nesse contexto, me ajude a montar uma lista de frases e expressões que me ajudarão a concluir o meu objetivo de me comunicar em espanhol durante a viagem. Então vamos lá. Vai gerar essa lista. Então já dá, que legal, já dá uma lista de frases, já com a tradução do lado, né? Até dicas, né? Estão dando exemplo até no contexto que eu falei que eu ia para Argentina. Os argentinos dão muito valor à educação formal antes de iniciar uma conversa. Então você já vai tendo todas essas anotações aqui e colhe num documento futuro. Aí ele fala sobre todo o contexto que eu dei, né? Restaurantes, parte de gastronomia, turismo e museus, na rua, transportes. Aí dão dicas de pronúncia para Buenos Aires, específico para minha intuito aqui, dependendo de como você colocou. Por isso que eu falei que é importante dar o contexto. Eles vão te dar dicas específicas para o contexto que você colocou. Então, se
for para uma visão de entrevista de emprego, por exemplo, eles vão dar um contexto específico para tal. Beleza, deixa isso aqui no ChatGPT, pode copiar isso aqui separado para você ter essa informação. Já é muito interessante, você vai ter o suficiente aqui para ir arranhando, no meu caso aqui, como turista. Se você já manja do idioma, fica melhor ainda, que aí é a questão de relembrar e praticamente usar essa lista como uma cola para você do que fazer para interações básicas do dia a dia. E fica a dica aí para até a outros idiomas fazer algo similar, né? Para todas as vezes que você fazer algum kit de turismo, você fazer algo desse gênero aqui também. Segunda etapa, aqui na sua interação com a IA, é pedir para que ela gere agora as principais frases e expressões para interações gerais no dia a dia. Aqui é importante colocar principalmente nos casos em que você vai colocar a sua necessidade para algo mais formal, né, como uma entrevista de emprego. Porque além disso, tem algumas expressões que serão importantes para você ter uma relação, independente se essa for a sua intenção ou não. No meu caso aqui vai ser um pouco repetitivo, porque eu já pedi, no caso ali em cima, no meu contexto de viagem, que a minha ideia é fazer essa comunicação, mas é importante que, se caso faltou alguma expressão principal, vai estar aqui o meu pedido direto sobre interações no dia a dia. Então, vou colocar aqui o texto, acrescente nessa lista mais expressões para aumentar o vocabulário para usar interações no dia a dia. No meu caso aqui, durante a viagem. Já vai ter uma segunda lista. Interessante, já tem coisas legais aqui. Estruturas, termos locais. Talvez se tiver no nível mais avançado, você pode até utilizar isso daqui. Ou pelo menos para você, se alguém falar, você vai entender que pode ser. Legal, já teve mais expressões aqui diretas para o seu aprendizado. Próxima etapa, agora você vai pedir mais uma lista, só que dessa vez é para acrescentar vocabulário para você. Ou seja, palavras complementares para esse uso durante o seu dia a dia. Aqui é mais para enriquecer vocabulário, então vamos pedir palavras, né, e outras complementares daquilo que ele já colocou. Aí no meu caso, durante a viagem. Olha que legal, agora vai ter palavras sobre direção, no caso se eu perguntar em localidades no meio da rua, palavras aqui no restaurante, interessante, ó, por exemplo, cubiertos, acho que fala assim, que é talheres, para compras em dinheiro, famoso efetivo, vocabulário de tempo, né, temprano, por exemplo, manhã, termos de conexão, de expressões, legal, tem mais um conjunto de palavras aqui para você ir praticando. Agora, você vai gerar um documento sobre todas essas expressões para você estudar, principalmente se você está no nível muito longe da fluência ou do nível que você precisa da sua meta. Então aqui você vai pedir para que a IA gere um documento para você nessa estrutura. Expressão ou palavra, tradução. Vamos fazer aqui o prompt agora para me ajudar a estudar. Monte o documento com todas as expressões e palavras que você levantou na seguinte estrutura. Expressão, entre aspas, tradução. Entre parênteses, tradução. Ele vai gerar aqui. Olha que legal. Você tem toda a lista, estender. Depois que você ler o contexto lá em cima, você vai ter todas as informações aqui com a tradução ao lado para você ir praticando. Principalmente se você não consegue entender de cara essas informações. E aqui você pode criar, né, copiar essa informação aqui, gerar um bloco de notas para você ir lendo e estudando, entendendo o que cada frase, expressão, palavra significa. Próxima etapa, agora você vai para o próximo nível, que é praticamente montar sua cola, que é gerar esse mesmo documento, só que sem as traduções, somente com as palavras e expressões. Então vai ser exatamente igual. Podia fazer isso também operacionalmente, mas já que estamos aqui com a IA para ajudar a adiantar esse trabalho operacional, vamos passar para ela fazer. Então, vamos pedir aqui, né, gere esse mesmo documento sem as traduções, copia ele também, depois que gerar, aqui ó, agora você tem sua cola de todas as listas de palavras. Com essa lista, você vai copiar a resposta, e agora vem a hora importantíssima que você, além de falar, você tem que saber como falar. Então aqui, você vai transformar toda essa lista de palavras e expressões em áudio. Tem várias maneiras de fazer isso, vou te dar aqui uma forma simples e rápida para fazer, que é no Google Translate. Basta colocar o idioma, no meu exemplo espanhol, colar o texto, só ver se foi tudo, coube. E aqui você pode escutando, vai clicar aqui em escutar, vamos ver se... Aí está o seu documento apenas com os termos em espanhol, ideal para você. Legal, aí você pode ir praticando com o documento ao lado essas expressões. Só que está longe de ser o suficiente para você realmente se tornar fluente em algum idioma, mas uma forma muito direta ao ponto para você aprender o que de fato você precisa praticar para uma determinada atividade. Você pode utilizar esse mesmo exemplo para várias outras situações, inclusive fica a dica aí que, além de passar alguns contextos específicos, você pode escolher para cada semana uma meta de aprendizado em especial. Inclusive montando um plano de estudos futuros, quando você começar a manjar as principais expressões, para que a própria IA monte esse plano pode ser semanal de ensino, para chegar uma hora que você vai entender praticamente todas as principais expressões e conseguir se virar para dar o primeiro passo rumo à fluência do idioma em questão. É um método simples, mas está muito mais à frente do que muito curso aí que vai te enrolando, e que, se você não vê um objetivo
objetivo direto e não ter essa prática para o que realmente interessa no dia a dia, é possível que você se perca na parte teórica e nunca avance no ensino do seu idioma. Talvez a melhor dica possível seja você incrementar essa metodologia de ir aprendendo sobre expressões do idioma com algum estudo formal desse idioma específico, mas ao mesmo tempo você nunca deixar de praticar e acabar associando e entendendo quais são as principais expressões e frases, que no final do dia a comunicação é essa, né? Depois você vai juntando, melhorando a questão gramatical dependendo do idioma, tempo verbal, enfim, todas essas pequenas questões que no final vão te ajudar a ter uma comunicação muito melhor, mas para se comunicar mesmo é praticamente você saber as expressões específicas para falar, entender, escutar e com isso ampliando o seu vocabulário a partir dessas estruturas. E você, qual idioma e desafio você está em busca de aprendizado? Acha que faz sentido no seu estado e desafios atuais? Se de alguma forma te ajudou, te deu algum insight, peço que você curta o vídeo para que ele seja repassado para outras pessoas com perfil similar ao seu. Também se inscreva no canal, te convido a ver outros vídeos aqui do Projeto Polímata, onde eu divido coisas que eu aprendi durante a minha vida no digital e também no mercado corporativo, que com certeza o meu eu do passado gostaria de ter esse conteúdo acessível e de ter assistido. Te agradeço pelo tempo, por ter assistido o vídeo e te aguardo para o próximo.